Fala traders, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Gustavo e bora para mais um vídeo aqui no meu canal, galera. E pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente aqui, tá? Quero tentar trazer um formato mais educacional aqui pro canal, tá? Então, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algo básico, mas que tem muita gente que erra ainda, tá? Que é suporte e resistência, tá? A primeira coisa que todo mundo aprende quando tá começando no mercado é suporte e resistência. E por isso eu acho que tem muito conteúdo na internet e cada vídeo fala uma coisa e tal, e às vezes coisas que não faz nem sentido. Então hoje eu quero tentar trazer para vocês a minha visão, como que eu enxergo o suporte e resistência, como que eu marco as minhas zonas e como que eu opero em cima dessas zonas, beleza? Então, para começar de tudo, para começar do início, é, procure sempre operar, procure por suportes e resistências em tempos gráficos maiores, tá? Se você opera 1, 5, 15 minutos, tente não operar em cima dessas regiões, desses tempos gráficos, porque na minha experiência, tá? Se você tem uma experiência diferente, ok, mas na minha experiência essas regiões, nesses tempos gráficos, não costumam respeitar tanto quanto respeitam em tempos gráficos maiores, beleza? Então, o que eu recomendo? Acima de 60 minutos. Eu, Gustavo, marco sempre 60 minutos e um dia, gráfico diário, tá? Então aqui eu tô no gráfico de 5 minutos, já vou passar pro gráfico de 60 para mostrar para vocês, tá? E galera, o que a gente tem que entender? O mercado ele se movimenta em três tendências basicamente, né? A tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência de lateralização, né? Consolidação e tal. Para esse vídeo eu vou focar só na tendência de alta e de baixa, porque é só o que a gente usa, que eu uso quando eu tô marcando suporte e resistência. E então não vou falar sobre consolidações, tá? Mas então pra gente entender, se você tá assistindo esse vídeo, eu espero que você já saiba como que é uma tendência de alta, que é uma tendência de baixa. Mas rapidamente, uma tendência de alta é quando o preço está se movimentando com topos e fundos ascendentes, né? Então, o mercado faz um movimento de impulsão, daí ele corrige, né? Deixa um topinho aqui, deixa um fundo aqui e faz mais um movimento de impulsão. Isso aqui é uma tendência de alta. E a tendência de baixa é a mesma coisa, só que ao contrário. Então, o mercado faz uma impulsão para baixo, corrige um pouco, deixa um fundo aqui, deixa um topo aqui e impulsiona para baixo novamente, tá? E aqui que tá o pulo do gato, galera. A gente não pode sair marcando qualquer topo e qualquer fundo e usá-lo como suporte e resistência, tá? O que muita gente faz é, por exemplo, um exemplo aqui numa tendência de baixa, tá? O mercado vem aqui, ele faz esse movimento de impulsão, né? Corrige e aí a galera já sai marcando isso aqui como um fundo para comprar. Quando na verdade esse aqui não é um bom fundo para comprar. Vai ter várias vezes que o preço vai tocar aqui e vai subir? Sim, mas na maioria das vezes o preço não vai, porque o preço está em tendência de baixa. Então o que tu faz? Isso aqui, ao invés de usar como suporte, né? Para quem não sabe, tudo que está abaixo do preço é suporte e o que está acima do preço é resistência. Então, ao invés de você usar isso aqui como suporte, tu espera o preço romper essa zona ali, rompeu, daí sim tu marca esse fundo para usá-lo como resistência, né? Então, operar o famoso pullback, tá? Daí tu vem aqui, marca esse fundo e opera como pullback. Então, nunca compre esse fundo, tá? E a mesma coisa quando tiver em tendência de alta. Por exemplo, esse topo aqui. Nunca compre, nunca venda esse topo. Espere o preço romper para ele voltar para essa região aqui, né? E você operar o pullback e comprar. E daí, então, quando que a gente vai usar topos e fundos como suporte e resistência, nesse caso aqui? Quando que a gente vai usar um topo como resistência, né? Simples. Quando está numa tendência de baixa, tu marca os topos como resistência. Quando está numa tendência de alta, tu marca os fundos como suporte, tá? Não sei se deve ter ficado um pouco bagunçado, mas eu já vou mostrar isso para vocês no gráfico, beleza? Então, basicamente, preço aqui, ó. Nesse exemplo aqui, né? Deixa eu apagar esses aqui para não confundir. O preço está numa tendência de baixa. Esse topo aqui é super
viável de tu usar ele como uma resistência, porque tá numa tendência de baixo, o preço tá caindo, então tu marca ele como resistência para o preço vir aqui nessa região e voltar a cair, tá bom? Então, é isso. Deixa eu mostrar pra vocês no gráfico, tá? O que eu quero mostrar pra vocês. Porque aí fica muito melhor de entender quando a gente usa exemplos reais, né? Então, por exemplo. Aqui, ó, esse exemplo aqui, ó. Percebam que o preço fez um movimento de impulsão aqui. Pra baixo, tá? Fez um movimento de correção. Quando ele deixou esse topo aqui, tu espera ele romper o fundo. Rompeu o fundo, daí sim tu marca esse topo como uma resistência, né? Então o mercado voltou, chegou nessa região de resistência e deu uma segurada. Ó, deu pra pegar aí um trade de quase 1000 pontos, tá? Pra quem gosta de fazer operações curtas, foi uma boa operação, tá? Outro exemplo aqui, ó, um exemplo que deu errado, né? Não vou mostrar só exemplos que deram certo aqui, mas um exemplo que deu errado aqui, galera, esse aqui, ó. O mercado fez esse movimento de impulsão para cima, fez esse movimento de correção e rompeu o topo, ou seja, tendência de alta. O que a gente faz? A gente marca esse fundo. E até deu ó, uma segurada aqui, uns 300 pontos, para day trade já é o suficiente para tu pegar um gain, né? Mas depois rompeu, tá? Mas aqui era um fundo super válido para tu operar. Vamos para mais exemplos. Aqui, ó, movimento de impulsão para baixo, corrigiu, mais uma impulsão para baixo. Quando o mercado volta lá, a gente pode usar esse topo como uma resistência, fechou? Agora deixa eu procurar exemplos de topos e fundos para não serem utilizados, né? Por exemplo, aqui, ó, o mercado fez esse movimento de impulsão, corrigiu. Muita gente deve ter vendido nesse topo aqui porque achou que era um topo válido, porém o preço está numa tendência de alta. Percebam que ele fez um fundo maior do que esse fundo, então a gente não usa esse topo como resistência, tá? Porque o mercado tende a romper, porque o mercado está em tendência de alta. E percebam, onde que esse mercado parou aqui? Opa! Onde que o mercado travou, galera? Justamente nessa região de suporte de resistência aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O mercado fez um movimento de impulsão, corrigiu, impulsionou para baixo. Quando ele volta para essa região é venda, 100%. Olha isso, da máxima até a mínima do movimento, caiu, pô, 4.500 pontos, é muita coisa, rapaziada. Isso aqui dá pra tu fazer a meta do mês num trade desse, entendeu? Então eu acho que já ficou entendido como que a gente deve marcar os pontos, né, de suporte e resistência, quais topos e fundos a gente deve usar, e quais não utilizar, né? E agora, como marcar esses topos e fundos? Marco no pavio? Marco no fechamento do corpo da vela? Nenhum dos dois. Eu marco a região inteira, tá? Eu não marco com essa linha horizontal aqui, galera. Eu marco com esse retângulo, tá? Aí eu pego da máxima até o fechamento do corpo da vela e marco toda essa região, porque pra mim toda essa região aqui é uma região onde eu vou procurar gatilhos de venda, entendeu? Porque vai ter muitas vezes que o mercado vai bater aqui no fechamento e vai cair. Às vezes o mercado vai bater lá na máxima e vai cair. Então eu procuro onde tem o gatilho de venda que eu quero utilizar, entendeu? Marco sempre a região e não o preço exato. Deixa eu ver. E como que eu opero daí, né? É simples. Se o preço não romper a região, eu posso entrar vendido. Agora digamos que o preço, por exemplo, aqui, ó, ele fez esse movimento de impulsão aqui para baixo, corrigiu para cima e perdeu fundo. Estamos numa tendência de baixa. O que eu faço? Eu marco toda essa região aqui. Pego esse pavio aqui até esse corpo dessa vela, o fechamento, e marco essa região. E espero o preço chegar lá. Chegou?
eu espero um fechamento que favoreça a região. Então, se essa vela aqui tivesse fechada respeitando a região, eu entenderia que, ok, posso realizar uma venda aqui. Como fechou rompendo a região, então eu descarto completamente. Não tomaria um loss aqui e pegaria esse gain aqui, entendeu? Simples assim, galera. Sei que pode parecer muito básico isso que eu tô falando, mas tem muita gente que erra. E se você é uma dessas pessoas que sai marcando qualquer topo e fundo, comenta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, beleza? Tenho certeza que tua taxa de acerto vai melhorar demais só por saber procurar topo e fundo, os topos e fundos certos, tá bom? Acho que é isso, tá? Desculpa se a minha didática não ficou muito boa, porque, como eu disse, eu tô começando no YouTube agora, ainda mais nesse formato educacional, é o meu primeiro vídeo assim, então eu ainda tô aprendendo a criar roteiros e tal, melhorar minhas explicações, mas eu acho que deu sim pra entender, né, galera? Basicamente é tu não operar contra a tendência, tá? Não opere contra a tendência, que tudo vai dar certo. E se você acha que mesmo assim ficou uma explicação bagunçada e tal, deixa um feedback aqui, se tu acha que eu posso melhorar. E se você não entendeu alguma coisa, deixa sua dúvida aqui que eu respondo, tá bom? E aproveitando o gancho, pessoal, acompanhe a minha série que eu comecei agora no YouTube, do projeto de conta pública, onde eu comecei uma conta pública esse mês de agosto com 20 mil reais, tá? Tô mostrando todas as operações nelas, gerenciamento de risco e tal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o resultado. Então foi a primeira semana, né, do mês. Foram 7 operações e saí no 0 a 0, tá? Esse menos 24,50 aqui é por conta dos custos, tá? Eu deixo os custos aqui pra dar uma transparência maior. E é isso. Aqui estão todas as operações. Tô usando o risco retorno negativo, tá? Porque é uma experiência que eu tô fazendo aqui pra mostrar. Porque tem muitos gurus que falam que é impossível ganhar dinheiro com risco retorno negativo, né? Eu quero tentar provar que não é impossível. É completamente possível, fechou? Então é isso, continue acompanhando aí. Se inscrevam, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de comentar. Tamo junto, valeu e até a próxima, rapaziada.